Como Deus julga com equidade quem recebeu mais ou menos luz, mais ou menos a possibilidade de conhecê-lo? Se essa pergunta de alguma forma já cutucou aí a sua consciência, hoje a gente vai destravar esse enigma bíblico. Eu sou o João Cláudio Rufino, professor, doutor em Teologia Bíblica na PUC de São Paulo, na Faculdade de Teologia há mais de 10 anos. E nesse vídeo eu vou conduzir você de uma forma clara, bem fundamentada por uma passagem fantástica das Sagradas Escrituras, que eu tenho certeza que vai te surpreender. Trata-se do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 13 até o 16. É um momento em que Jesus contrasta cidades que viram muitos sinais com povos que viram poucos desses sinais. E afirma que mais luz implica em mais responsabilidade. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos situar o texto dentro desse contexto literário, vamos decifrar palavras-chave, por exemplo, de Jesus e o sentido dos ai de condenação de Jesus, e nós vamos responder a duas objeções que sempre aparecem. E quem nunca ouviu, por exemplo, o Evangelho, né? Como é que essa pessoa vai ser julgada? E o que significa rejeitar o enviado? É rejeitar o próprio Deus? E por fim, a gente vai ver aqui 3 aplicações práticas para a nossa vida cristã, para a sua vida, de forma simples, bem concreta, para que você possa começar a viver esse texto desde o dia de hoje. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder os próximos estudos bíblicos e curta esse vídeo. Isso ajuda muito o conteúdo católico sério a alcançar mais gente, mais pessoas, beleza? E aí eu quero também que você comente aqui embaixo, comenta aqui qual frase de Jesus em Lucas, nesta passagem, mais te desafia. Vamos lá, coloca aí, escreve que eu quero saber, tá bom? Prepara a sua Bíblia para que você possa anotar todos os pontos que tocarem o seu coração. Compartilhe esse vídeo também com mais alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E no caminho, com certeza, você vai perceber que Deus não é arbitrário, tá? Ele julga com justiça, levando em conta justamente a luz que cada um recebeu. E é justamente isso que torna a graça tão séria e tão bela. Vamos ao texto das Sagradas Escrituras, onde é dito justamente assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso, haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até os infernos. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Que esta palavra toque o meu e o teu coração. Que o Espírito Santo ilumine a nossa vida para entendermos de fato o que o Senhor quer comunicar. Vamos comentar o texto versículo a versículo. É maravilhoso isso. O versículo 13 diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos esses prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência e cobrido-se de saco e cinza.
Bom, nós estamos aqui diante de um texto gravíssimo, muito forte. É um oráculo, pessoal. O oráculo é uma mensagem profética. E esse oráculo começa com o ai. E o ai é uma fórmula usada na literatura dos profetas que combina tanto lamento quanto denúncia. A gente vê isso em Isaías 5, em Amós também no capítulo 5. E esse tipo de linguagem sinaliza não um desejo por desgraça, tá? Mas um alerta grave. Um alerta grave sobre as consequências da obstinação, de um coração fechado, que não quer fazer aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Aqui o ai é dirigido a Corazim, Betsaida, tá? E depois nós teremos uma condenação aqui à cidade de Cafarnaum. Mas o que é Corazim? O que é Betsaida? São vilas da região da Galileia que são próximas ao lago da Galileia e elas são interpeladas por terem testemunhado milagres do Senhor, realizações portentosas de Deus em Cristo. E aí, elas não corresponderam com metanoia, com conversão. E aí, então, Jesus contrapõe a elas as cidades de Tiro e Sidônia, que são cidades fenícias, que frequentemente na literatura do Antigo Testamento, na literatura profética, são cidades criticadas pelos enviados de Deus. Em Isaías capítulo 23 nós temos isso. Nós temos em Ezequiel do capítulo 26 até o 28, em Joel também aparece isso. Há, portanto, aqui um contraste hiperbólico, exagerado, forte, justamente para sublinhar a ironia lucana aqui, que já fora insinuada, inclusive, no capítulo 4, nos versículos 25 a 27, tá? Onde povos periféricos se mostram muito mais abertos do que os povos, entre aspas, de casa. E isso é muito forte aqui no texto. Isso vai aparecer. Então esse contraste revela isso. E aí vem, então, uma imagem penitencial. Essa imagem, não é, de se cobrir de cinzas, de se cobrir de saco. Em grego é sakos kai spodos, não é? Que pode ser traduzido por silício e cinzas, não apenas saco e cinza, tá? E aí é interessante porque essa linguagem, silício e cinzas, ou saco e cinzas, vai pertencer ao repertório bíblico de luto, de humilhação, de retorno à vontade de Deus. A gente encontra isso em Jeremias 6, versículo 26, lá em Jonas, quando o profeta faz a pregação em Nínive, no capítulo 3, versículo 6. E, portanto, a evocação dessa linguagem indica aqui que a recusa da Galileia, dessas cidades da Galileia, não é por ignorância, mas é porque o coração deles estava duro, havia uma dureza de coração. E literariamente, esse pareamento Corazim, Betsaida, Tiro e Sidônia, dentro da passagem aqui, constrói um paralelismo que tecnicamente a gente chama de antitético, ou seja, ele reforça o princípio. Que princípio? Maior luz, maior conhecimento de Deus vai implicar em maior responsabilidade. Teologicamente, portanto, se afirma a seriedade da graça de Deus. E aí os sinais, os prodígios, os milagres, as manifestações de Deus não têm por finalidade aqui um mero espetáculo, mas ao contrário,
Eles visam uma conversão efetiva, uma mudança de vida real e concreta. E quando a graça é resistida, o juízo vai se tornar proporcional. Inclusive em Lucas, lá no capítulo 12, nos versículos 47 a 48, nós teremos isso aparecendo. Isso vai ser mostrado lá na frente dentro do Evangelho. Ou seja, as pessoas que ignoram o Senhor, não é, vão ser repreendidos. Agora, em perspectiva eclesial, comunitária, esse versículo vai problematizar qualquer tipo de complacência de territórios religiosos. Deixa eu me explicar. Proximidade geográfica, gente, e frequência aos lugares de Jesus não equivalem ao acolhimento obediente da sua palavra. Ou seja, não adianta você estar num lugar onde Jesus realiza milagres, onde Jesus faz a obra, se você não acolhe a palavra de Jesus, a proposta do Senhor. E aí nós passamos ao versículo 14. O versículo 14 é fortíssimo. Por isso haverá no dia do juízo, diz o Senhor, menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Aqui a expressão que eu quero destacar inicialmente é no dia do julgamento, em grego, enterremera Chrisieos. E essa expressão, ela retoma um horizonte escatológico do anúncio de Jesus, ou seja, a sua vinda inaugura um tempo decisivo. E um tempo que é antecipação do juízo nas respostas concretas ao Evangelho. Que coisa forte aqui! Ou seja, Jesus está trazendo uma proposta que exige de nós uma resposta. As manifestações por ele realizadas exigem de nós um sim, uma postura de fé, de aceitação obediente, tá? E aí nós temos algo que aparece aqui no texto que é uma fórmula comparativa. O texto fala, não é? Menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Essa fórmula, ela vai exprimir a gradação da culpa conforme a medida da revelação que foi recebida. E esse é um princípio coerente com a sabedoria bíblica e com a própria tradição profética. A gente vai encontrar isso aparecendo em passagens até do Novo Testamento, em Romanos 2, por exemplo, nos versículos 12 a 16, em Lucas 12, 48, que eu já citei aqui. Do ponto de vista literário, esse dito vai funcionar como uma espécie de clímax do paralelismo que foi iniciado no versículo 13. Por quê? O contraste cultural, religioso, vai servir aqui de espelho crítico às cidades galileias. E teologicamente? Teologicamente, esse versículo, gente, evita tanto o relativismo, ou seja, não há neutralidade diante do reino de Deus, mas também o legalismo. Ou seja, o juízo considera a história concreta, a luz disponível, as disposições do coração. E aí se insinua também aqui uma universalidade do governo divino. Por quê? Porque o Deus de Israel é juiz de todas as nações e o Cristo, que é o seu ungido, o seu enviado, vai ser a medida desse discernimento humano. E aí nós olhamos novamente para essa expressão, menos duro, não é?
menos rigoroso será esse juízo para Tiro e Sidônia do que para vós. Aqui o texto ele não está canonizando Tiro e Sidônia. Ele está justamente denunciando a gravidade do privilégio que foi desperdiçado. Ou seja, onde o reino de Deus se manifestou com maior clareza, a recusa vai pesar muito mais. Olha que palavra forte de Jesus. Lembra até a quem muitos foi dado, muito será cobrado. Muito forte isso. Vamos ao versículo 15. Vamos ao versículo 15. O versículo 15 diz: E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até os infernos. Uau! Aqui é uma espécie de ai de ti, Cafarnaum. Uma outra forma de traduzir seria essa, não é? Serás exaltada até o céu? Não descerás ao Hades? Há um núcleo retórico aqui. Esse núcleo retórico é uma interrogação, mas não é qualquer tipo de interrogação, é uma interrogação sarcástica. E ela vai ser seguida de uma resposta oracular, profética. Muito forte isso. O que está por trás destas palavras de Jesus? Um texto fantástico do Antigo Testamento que é Isaías, capítulo 14, nos versículos 13 até 15. Há um eco, portanto, dessa passagem nas palavras de Jesus aqui dirigidas a Cafarnaum. Lá em Isaías, nesta passagem, nós temos a queda de um soberbo que quer subir até os céus. E aí é interessante, porque nós temos a figura imperial que quer se colocar acima de todos e que vai cair. Isso é o texto de Isaías. E agora aqui, o texto transfere esta imagem para esta cidade, Cafarnaum. Olha só. E aí vale lembrar que essa cidade se habituou à presença de Jesus, aos feitos de Jesus, às ações de Jesus, só que não acolheu o seu chamado. Não acolheu o seu chamado. Isso impacta demais. E vale lembrar que Cafarnaum, isso já é informação de Mateus no seu evangelho. Nós temos, pessoal, justamente que Jesus morava em Cafarnaum. Vários milagres aconteceram nessa cidade e as pessoas não aceitaram. E aí, literariamente, o nome de Cafarnaum é lembrado aqui justamente por ser esse local emblemático do ministério de Jesus, o que vai intensificar a acusação. Veja, aqui nós estamos falando de uma cidade importante da região da Galileia, às margens do lago da Galileia, que ouviu a palavra de Jesus, mas não aceitou. Não aceitou. Portanto, aqui Deus vai fazer um julgamento profundo. Teologicamente, esse versículo faz essa denúncia, que é essa tentação perene, muitas vezes, que a gente tem quando a gente vivencia as nossas práticas religiosas, de confundir a proximidade com Jesus com aquilo que é uma conversão real. Então é possível a gente até inclusive habitar espaços sagrados
e ainda assim a gente permanecer fechado ao reino de Deus. Ainda assim nós não vivermos uma mudança efetiva. Isso pode acontecer até com padres religiosos, pessoas que vivem em ambientes totalmente religiosos, mas a vida não muda. Cafarnaum era o local onde Jesus vivia, onde ele realizou diversos milagres. Vamos ao versículo 16 para terminar a passagem. Diz assim: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Bom, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Esse dito vai encerrar esse bloco com uma eclesiologia altíssima, maravilhosa, que é a eclesiologia do envio. Há aqui um princípio jurídico semítico fantástico que precisa ser retomado. Trata-se da shaliach. Shaliach é o enviado, tá? Vem do verbo shalach em hebraico. Ou seja, o enviado representa plenamente aquele que o enviou. E é interessante, aqui, portanto, há uma cadeia de mediação. O pai enviou o filho enviou os discípulos. E exegética e literariamente, nós temos aqui uma tripla cláusula muito bem encadeada. Quando a gente olha o texto na língua grega, nós temos o e sendo colocado, não é, em diversos locais. Em grego, a gente diz kai é o e, é a conjunção. E é muito interessante porque ela vai ser usada para firmar uma equivalência. Ou seja, ouvir os enviados é ouvir o Cristo. Rejeitar os enviados é recusar, é rejeitar o Cristo. E por derivação, o próprio Pai. O versículo é, portanto, cristológico. Aqui se ressalta a autoridade do Filho, que deriva do Pai. Ele, ao mesmo tempo, é pneumatológico por implicação. Por quê? Porque a missão é conduzida no Espírito. E, ao mesmo tempo, é eclesial. Porque a comunidade missionária age em nome de Cristo. Ele também, esse versículo, ele vai reinterpretar os ais. Sim. Não se trata aqui de mero moralismo, mas trata-se aqui de uma seriedade, de acolher ou não o Deus que visita por meio das suas testemunhas. Teologicamente, se delineia aqui a sacramentalidade da missão, ou seja, a palavra de Deus passa por mediações concretas, pessoas, comunidades, gestos, ritos. E por isso há uma responsabilidade. Responsabilidade de quem anuncia e de também quem escuta. É muito real. Esse dito de Jesus vai ancorar aqui igualmente uma esperança. Por quê? Porque o missionário não fala de si, mas ele fala no nome de alguém. Por isso, inclusive, ele pode sacudir o pó, como disse Jesus no capítulo 10, do versículo 11, sem nenhum ressentimento, deixando o juízo para Deus. Olha que coisa fantástica. Portanto, esse discurso de Jesus, inserido no discurso da missão dos 72 discípulos, estes ais e esse dito final vão compor para nós uma unidade coerente aqui dentro do texto, que é a seguinte: a oferta do reino
por meio das palavras, pregações, anúncio e também obras, sinais, prodígios, milagres, exige de nós uma resposta. Onde há, ao contrário, uma recusa persistente, o anúncio vai se transformar em testemunho contra quem recusou. Não por despeito qualquer, mas como um ato de verdade. Portanto, eu quero trazer para você aqui justamente esta lição da palavra. Aqueles que estiveram mais próximos de Jesus, estiveram com ele, viram seus sinais, os seus milagres, os seus prodígios, estes receberam maior luz. Como as cidades aqui citadas, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. E aí, será que aqueles que vivenciaram essa experiência mais próxima com Jesus vão dar o sim concretamente a Jesus? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Deixa aqui sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, torne-se membro e divulgue esta palavra para que mais pessoas possam conhecer da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.